Dia, irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a nossa abençoada segunda-feira, né? Graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, nos guardou e cuidou de nós, porque o Senhor é bom em todos os momentos da nossa vida. O Senhor é maravilhoso, né? Irmãos, eu estou aqui nessa manhã abençoada de segunda-feira, né, que se inicia essa semana. Meu nome é irmã Maria Aparecida, sou missionária pela honra e glória do Senhor. Estou aqui para deixar uma palavra na nossa vida, aos nossos corações. E a partir da semana que vem, eu vou estar gravando diretamente na YouTube, né, que a YouTube também tem como gravar lá. E eu vou começar a fazer as lives lá. Porque aqui eu tenho que salvar para passar para lá, para depois para republicar, né? E lá não, já fica lá, né? Eu vou ver, né, como que eu vou aprender a fazer, né? Mas o Espírito Santo tem falado comigo. E eu tô aqui para fazer a vontade de Deus, não a minha, né? Vamos orar então para agradecer por essa semana que se inicia, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos para falar a tua palavra, que é o Evangelho. Senhor, meu Deus, que seja falado somente aquilo que o Senhor queira, não o que eu quero, mas sim o que o Senhor deseja falar. Guarda, Senhor, a minha mente, guarda, Senhor, os meus olhos, guarda a minha boca, a minha língua, guarda os meus ouvidos, guarda a minha garganta, guarda o meu coração, guarda meu corpo, guarda minha alma, o meu espírito. Guarda todos os órgãos que estão no meu corpo, que pertence ao Senhor, e proteja-me, livra de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Que essa semana que se inicia seja cheia da presença de Deus em nossas vidas, né? Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero pedir desculpa a algumas pessoas que fizeram aniversário ontem, né? A minha sobrinha Heloísa, né, Tenuta, e a Dona Arlete, que é uma mulher muito especial na minha vida, uma senhora, né? Ela foi e é muito especial na minha vida também, assim como minha sobrinha, né? A Dona Arlete, eu quero deixar muitas felicidades, né? Que Deus continue abençoando a vida da senhora, que a senhora sempre foi uma pessoa maravilhosa em minha vida e eu só tenho que agradecer a Deus por ter conhecido a senhora. Não pude estar presente, né? Ela deu um almoço lá na chácara deles, lá no Capão, não pude estar presente, né? Mas o meu desejo era que pudesse participar. Mas eu desejo toda a felicidade do meu coração à senhora e recebo o meu abraço, tá bom? E a Heloísa também, a minha sobrinha, que Deus continue te abençoando, que você cresça, essa menina abençoada, inteligente que você é, né? E o amor tá em pequenos detalhes, nos atos. Então eu quero te dizer que eu sempre estive com você e nesse momento não deu, né? Mas depois a tia vai aí te ver, tá bom? Beijo, Dona Arlete. Beijo, Heloísa, tá bom? Irmãos, realmente eu sou convidada para muitos eventos, muitas coisas que às vezes eu não posso estar presente, não é todos que eu posso, né? Mas eu também tenho uma prioridade na minha vida, que é Jesus, né? Então eu continuo fazendo a vontade do meu Pai, né? Vamos louvar e adorar o Senhor, né? Ontem o culto foi uma benção, né? Pela honra e glória do Senhor. Teve um pastor que ministrou a palavra lá, né? E a palavra veio abençoada a nós, né? Sobre essa mensagem que sempre o Senhor está falando conosco na Bíblia, que nós devemos orar mais, nós devemos se entregar mais ao Senhor em oração, em jejum, para quebrar essa carne, porque eu sempre falo que tudo que está acontecendo é uma guerra espiritual. Eu sempre falo aqui, né, que nós estamos vivendo esse tempo, quando eu ministro a palavra também, que o Senhor manda dizer, e a gente está vivendo uma guerra espiritual. O que acontece? Nós estamos lutando contra principado e potestade do mal, né? Muitas famílias estão sendo dilaceradas, destruídas. Por quê? Porque precisa lutar. Como nós vamos lutar? Com Jesus, orando com Jesus. Não tem como nós lutarmos sozinhos, que nós vamos perder.
mas não perderemos a guerra se lutarmos com Jesus, né? E ontem foi uma benção, né? Todas essas coisas que houve, os louvores, né? Tudo foi benção para a honra e glória do nosso Deus, né? Nós só temos que agradecer. Eu esqueci o nome do pastor, ele vai até ministrar agora na nossa igreja, né? Depois eu vou estar passando o dia que vai ser o evento na nossa igreja, né? Vai ter uma festa lá e depois eu vou estar passando, né? Para quem quiser, né? Vamos louvar o Senhor. Hoje cedo o Senhor me deu esse louvor, Jardim de Infância, que é com a Cris Duran. Vamos louvar? Glórias a Deus, aleluia. Oh, aleluias. Vamos falar com Jesus nessa semana que se inicia. Vamos fazer um propósito. Aos teus altares vão se enchendo de jasmim, a procurar intimidade com Jesus. E todo tempo ouço a sua voz dizendo: vem a mim, não me vê outro caminho a seguir, já lhe escolhi. E ele chama minha atenção, e ele me convida a conhecer o seu coração. Ele convida você a conhecer o coração do Senhor. Deixa-me brincar com o jardim de infância, percorrendo as dádivas do teu amor. Vem me revelar os teus brinquedos separados para todos que desejam ser criança. Deixa-me brincar no teu jardim de infância, percorrendo as dádivas do teu amor. Mulher reverencia, revelarás tua palavra, os mistérios que aos teus filhos desejar. Glória a Deus, aleluia. Apresenta o Senhor a sua vida essa semana, a sua casa. Senhor, eu quero viver em Ti. Senhor, eu quero depender de Ti, Senhor, me ensina. São enchendo de jasmim. Oh, glória a Deus, aleluia. Ao procurar com Jesus. Sou voz que me chama a mim. Já escolhi. E Ele te dá a conhecer seu coração, a me brincar um jardim de infância. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Sagrados para todos que desejam ser criança, deixa-me brincar com teu jardim de infância. Glória a Deus, aleluia. Guarda o seu amor e reverência, revelarás tua palavra, os mistérios que aos teus filhos desejar. Glória a Deus, aleluia, porque
O Senhor é bom em todos os momentos da nossa vida. Quer nos salvar, nos curar, quer nos purificar. Depende de nós, queremos aceitar esse Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Vou levantar, vou correr, vou me lançar, vou curar, vou procurar e te achar. Tu para sempre provar minha memória. Já me brincar teu jardim de infância, percorrendo as dádivas do teu amor. Deus vai guardar. Oh, aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, vamos iniciar então a palavra. A palavra hoje veio abençoada, veio bem forte em nossas vidas, né? E nós vamos iniciar essa palavra em oração, né, ao Senhor, porque nós temos que orar, né? E falar com Deus todo o tempo, em todo momento, né? Nós temos. Fala vergonha. Tem um CNPJ, não tem ainda? Tu sabe que eu tenho. Cara, não é possível que tu tenha um CNPJ, tu não tá faturando. A palavra do Senhor hoje, irmãos, ela veio muito abençoada. Veio poderosamente falar conosco, né? Porque o Evangelho, a Bíblia, ela fala conosco em todo momento, em todo sentido. Basta que nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração para praticá-la, né? Com amor, com respeito, principalmente com obediência, né? Porque sem obediência, irmãos, às vezes nós temos que sim fazer renúncias, fazer sacrifícios, né? Porque nós obedecemos a Deus. E não é do nosso jeito, é do jeito que o Senhor quer. Irmãos, vamos entrar aqui na palavra. Eu quero deixar uma palavra que o Senhor falou cedo comigo, né? Que é a segurança daqueles que confiam em Deus, né? Se nós confiamos em Deus, nós vamos ter segurança, né? Em tudo que nós vamos fazer, né? Nós vamos ficar ali protegido, não importa o que venha. Vamos ler aqui em Salmos 125 que diz: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Fazer o bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, né? Quanto àqueles que se desviam para o seu caminho tortuoso, levai-los, ó Senhor, com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel. Então, paz haverá, né? Naqueles que buscam o Senhor também. Não só a confiança, que nós confiamos no Senhor, mas nós vamos ter essa paz que excede todo o entendimento, né? Que vem, as coisas acontecem, nós estamos ali firme no Senhor, né? Nós nos lançamos, né? O Salmo 125 apresenta uma mensagem importante sobre a escolha de cada pessoa, cada crente tem que seguir. O Senhor finalmente, né? Ele fica esperando as escolhas que nós fazemos, o Senhor fielmente ou não. Nós vamos fazer essa escolha com fidelidade ao Senhor? Embora, né, os crentes sejam eternamente seguros em sua salvação. O salmista lembra que a vida de fé não é fácil,
e aqueles que vivem com incrédulos acabam perdendo a bênção de Deus. Então, se a pessoa vive ali, mas ela é incrédula, ela é insegura, ela não acredita que o Senhor pode fazer, ela perde as bênçãos. Por quê? Porque ela só sabe não aceitar, murmurar. Eu sempre digo que em tudo dê glória, em tudo dê graça, né? O que diz o Salmo 125 trata sobre a confiança em Deus e a estabilidade que essa confiança traz à vida nossa, né? Ela compara aqueles que confiam no Senhor, né? As montanhas de Jerusalém, que são firmes e imóveis, né? Qual a importância do Salmo 125 para nós, né? Nesse estudo lançamos o nosso olhar sobre o Salmo 125, uma bela canção que há milênios tem proporcionado conforto e orientação aos cristãos, principalmente a passagem, né, que fala aqui em Salmo 125, né? Em relação aos pais e os filhos, o Salmo 125, os que confiam no Senhor também oferecem orientação valiosa. E nesta passagem a proteção divina é comparada aos montes que cercam. O liquidificador está lá. Onde fica? Glórias a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. E agora nós vamos entrar aqui na palavra do Senhor. Esse é meu filho, Paulo de Tarso, né? Ele veio aqui perguntar do liquidificador e eu disse que estava lá. Vamos aqui entrar na palavra do Senhor. Hoje a palavra veio abençoada a nossa vida, nossos corações. A palavra veio abençoada a nossa vida, nosso coração. Tá lá. Em Jó, né? Nós vamos ler aqui Jó, né? Em Jó primeiro, né? Vamos ler a virtude e a tentação e perdas de Jó. Vamos ver o que fala. Havia um homem na terra, de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus. E desviava-se do mal. Escute bem, ele era temente a Deus e ele desviava do mal, né? Das tentações. E nasceram-lhe 7 filhos, três filhas, né? 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000, ovelha 3.000, camelos e 500 juntas de bois, e 500 juntas era também muitíssimo agente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os dos orientes. E os seus filhos, e fazia banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram, beberam com eles. E sucedeu, pois, que tanto decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. O fazia Jó continuamente. Então Jó ele orava continuamente pelos filhos dele que estavam em pecado. Então você pode ver que ele orava também pela família, né? Os filhos dele estavam em pecado e ele orava. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse:
de rodear a terra e passar por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, o homem sincero e reto, temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e sua casa, e tudo quanto tem, a obra de suas mãos, abençoaste o seu gado, está aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na terra, na tua mão, né? E disse Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, né? Então, eu li até o 11, né? Então, Satanás, ele afronta, né, quando servimos a Deus, para ver se nós blasfemamos contra Deus ou saímos da presença de Deus. Então ele oferece muitos pratos, né? Às vezes ele vem numa coisa que você quer muito e você tem que esperar a vontade de Deus, e aí você acaba caindo, né? Mas Jó, ele, como que é? Em Jó, vimos a firmeza da fé de Jó sendo testada quando ele perde a sua riqueza e seus filhos. Embora fique perturbado com a notícia devastadora, ele reage com o quê? Com humildade e uma disposição para aceitar a vontade de Deus em sua vida. Olha que palavra abençoada. Por quê, irmãos? Como agimos, irmãos, quando nós estamos endividados, quando nós estamos com a falta de alguma coisa, quando a doença chega, quando nossa geladeira está vazia, quando tudo parece que não tem conserto, parece. Como nós reagimos, né? Com humildade e com obediência para aceitar a vontade de Deus na nossa vida, né? Ou nós blasfemamos, saímos aceitando as coisas erradas, né, que nos oferece, e aí, né? O capítulo 1 de Jó é uma das passagens mais conhecidas, né, da Bíblia, significativa na Bíblia. Nela conhecemos a história de Jó, um homem temente a Deus que enfrentou sérias aprovações em sua vida, né? Então nós fazemos uma análise sobre isso. Qual foi a maior aprovação que Jó passou? Ele passou tentação, ele perdeu tudo, né? Ele ficou doente, né? Irmãos, às vezes nós estamos passando uma aprovação, uma prova, nós já queremos desistir, nós não queremos obedecer a Deus, nós queremos sair da igreja, e aí, né? Então, a importância desse capítulo de Jó 1, isso nos ajuda a aplicar os ensinamentos de Jó em nossa vida, nossa própria vida, né? Nossas vidas, e encontrar inspiração em suas histórias de fé, coragem, né? Como Jó tinha essa fé, como Jó era corajoso, ele se lançou com Deus e ele não largou de Deus, nem na doença. Ele ficou cheio de chagas, seus amigos blasfemavam, né? E ele continuou, né? Ele não sabia o que tinha por vir, nem se, né? Qual a história de Jó? A descrição da prosperidade inicial de Jó ajuda a destacar o contraste entre a vida abençoada que ele tinha e a difícil situação que enfrenta mais tarde, né? Além disso, a história de Jó também nos ensina sobre a natureza
efêmera, né? Ela nos ensina sobre como devemos comportar em cada situação, né? Ontem a minha pastora falou sobre isso, sobre um espírito manso, né? Sobre a mansidão, que é o Espírito Santo, sobre o Senhor governar nós, dirigir, sobre esse equilíbrio que nós temos que ter na nossa vida, né? Não só a história de Jó nos ensina a fé que ele tinha, não é uma garantia de uma vida livre de sofrimento ou aprovações. Muitas vezes é exatamente o oposto. A verdadeira fé é aquela que permanece firme no meio da adversidade e é capaz de ver além das circunstâncias, né, atuais, para uma esperança futura em Deus. A gente vê além do que aquilo que está acontecendo. Em Jó, primeiro vemos a firmeza da fé de Jó sendo testada. Nós estamos sendo passados pelo fogo, né? O ouro, ele é passado pelo fogo até ele ficar bonito, né? Ele é lapidado, né? Quando ele perde suas riquezas e seus filhos, embora fique perturbado com a notícia, tá falando de novo, né, devastada, ele reage com humildade e uma disposição para aceitar a vontade de Deus. Reaja com humildade e disposição para aceitar a vontade de Deus. Muitas vezes aceitar que nós estamos errados, de querer fazer tudo do nosso jeito, sem antes pedir a permissão de Deus, né? Essa resposta é um testemunho da profundidade da fé de Jó, sua confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. Nós também podemos aprender com a fé de Jó e buscar confiar em Deus em meio às dificuldades da vida. Entendeu? Você vai passar o seu dia inteiro reclamando, murmurando? Ou você vai agradecer e vai olhar além das circunstâncias, vai agradecer, vai amanhecer, vai dar um sorriso de bom dia a alguém, né? Vai orar por a outra pessoa, não importa a sua situação, vai continuar, né? As aprovações de Jó, enfrentou diversas aprovações em sua vida, tanto pessoais quanto materiais, né? Espirituais, e ele perdeu seus filhos, seus bens, sua saúde, e mesmo assim ele não desistiu da fé em Deus. Glórias a Deus, né? Onde está a nossa fé? Porque antigamente, irmãos, como aquele pastor disse, nós íamos para a igreja de carroça, de bicicleta, de a pé, de chinelo, mas a igreja tinha uma fé fervorosa no Senhor, uma confiança, né? A humildade era imensa ali, né? As aprovações de Jó nos ensinam sobre a importância da perseverança e da confiança em Deus mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando tudo parece perdido. Jó mantém a esperança e a fé, né? Essa história nos inspira a ser mais fortes e resilientes diante da adversidade. Ainda que enfrentamos situações adversas, podemos encontrar consolo na história de Jó, né? Irmãos, uma vez eu vi uma pessoa e eu fui visitá-la no hospital. Ela estava ali, firme. Você não via ela murmurar um segundo, e ela falava de Deus, de Deus. E a gente foi olhar para uma senhora, né, há pouco tempo aqui no UPA do CPA, e acabamos orando por ela também, né? O Senhor é bom, irmãos. Ele envia, né, o consolo, ele envia, né, tudo que nós precisamos, né? O análise do versículo de Jó 1:5, nessa sessão entraremos numa análise detalhada dos versículos, né? O capítulo começa apresentando Jó, um homem íntegro e reto, que temia a Deus e evitava o mal, ele fugia do mal,
né? A criação de Jó o coloca em um patamar que evidencia sua virtude e a sua devoção a Deus. Era evidente, né? O texto apresenta ainda grande prosperidade de Jó. Ele desfrutava, né? O qual era o homem rico e possuía grande família. O versículo 3 destaca a quantidade de seus bens, mostrando que sua riqueza era medida em termos de rebanho, né? Ele era, né? Entanto, uma das principais mensagens que podemos tirar desse versículo é que mesmo aqueles que são fiéis a Deus, que têm bens materiais, ainda estão sujeitos a perdas, né? O versículo 4 formula a hipótese de que Jó teme a Deus porque nunca lhe aconteceu nada de mal. Mas a narrativa mostra que isso não é verdade, uma vez que no versículo 12 Satanás ganha permissão para afligir Jó, né? Então, irmãos, o Senhor também permite. Ele permite para ver, nós somos provados, nós somos passados pelo fogo, mas o Senhor, Ele permite para ver com quem que nós estamos, né? Se nós somos filhos do Senhor mesmo, né? Ou somos lá né, das trevas. Por fim, ao examinarmos o que significa desses versículos, podemos perceber que a história de Jó é uma leitura valiosa, tanto para pessoas que estão passando por momentos difíceis, como para aqueles que buscam uma compreensão mais aprofundada sobre a fé em relação entre o homem e Deus. Glórias a Deus, aleluia, né? Que palavra poderosa nessa manhã. Eu não vou aprofundar muito, irmãos, porque senão nós vamos ficar estudando muito aqui, porque tem muita coisa, né, pra gente estudar. Mas já deu para tirar ali, né? E eu fui buscar na Bíblia o significado de íntegro, né? Como aquele pastor ontem ministrou a palavra lá, e ele disse uma coisa muito séria. Como nós estamos vivendo um tempo de luta espiritual, que eu sempre falo, é o ataque entre o bem e o mal, e nós temos que fazer uma escolha todo dia, nós temos que fugir do mal, nós temos que nos consagrar, orar, né, jejuar, nós temos que matar essa carne. Nós estamos vivendo um tempo de vergonha. Ele falou certo, sim, porque Deus está passando o povo pela prova. E aí começa a aparecer tudo que não é de Deus. Então a gente não se espanta, mas é o que está acontecendo, né? E quando eu fui buscar sobre isso, sobre qual o significado de íntegro na Bíblia, eu fui estudar. Gente, ser íntegro é reto, justo, incorrupto, né? Incorrupto, né? Íntegro significa reto, justo, incorrupto. O julgamento favorável de Deus depende do proceder íntegro da criatura. Forte essa palavra, né, irmãos? Por quê? Porque a integridade, ela traz uma coisa muito boa pra gente, né? O que diz a Bíblia sobre íntegro? Pois é certo que Deus não rejeita o íntegro, e não fortalece as mãos dos que fazem o mal, né? O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem, né, era lá, né? O que a Bíblia diz sobre a integridade? A integridade o que a integridade diz sobre a integridade. O que a Bíblia diz sobre a integridade? Perdão. Lá no Antigo Testamento, a palavra hebraica
traduzida como integridade, significa as condições de ser sem defeito, perfeição, sinceridade. Glórias a Deus, aleluia. Vamos entrar aqui para a gente ver se tem o esboço. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Né? No Antigo Testamento, a palavra hebraica, traduzida como integridade, significa condições de ser sem defeito, perfeição, sinceridade, solidez, retidão, inteireza, integridade no Novo Testamento, honestidade, aderência a um padrão de boas obras, Jesus é o exemplo perfeito de um homem íntegro. Depois de ser batizado, ele foi ao deserto para jejuar por 40 dias e noite, durante os quais Satanás veio a ele em seu ponto mais fraco, para tentar quebrar a sua integridade e corrompê-lo. Jesus era totalmente Jesus era um homem totalmente Deus. Ao mesmo tempo foi tentado em todos os aspectos que somos, mas nunca pecou. Está lá em Hebreus 4:15. Vamos ver? Está lá em Hebreus 4:15. Hebreus 4:15. Vamos ver? Glórias a Deus, aleluia. É integridade, irmãos. Integridade é uma palavra que a gente precisa pensar, né? O que eu estou fazendo é certo, né? Foge da área de respeito, né? Foge dessa área. Eu sou incorruptível. Tem que pensar, né? Hebreus 4:13. Vamos ver aqui. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Glórias a Deus, aleluia, né? Olha, irmãos, forte essa palavra, né? Essa é a definição de integridade. Jesus é o único que sempre foi sem defeito, perfeito, completamente honesto e sempre mostrou um padrão de boas obras. Glórias a Deus, aleluia, né? Os cristãos são chamados a seres como Jesus. Em Cristo somos nova criação e podemos ser considerados sem defeito diante de Deus, né? Em 2 Crônicas 5, 17, 21. Glórias a Deus, aleluia. E em Efésio 1, 4, 8. Glórias a Deus. Em Cristo também temos a habitação do Espírito Santo em ação em nós. Nos santificamos e nos tornando mais semelhante a Jesus. Romanos 8, 29. 2 Coríntios 3:18. Devemos também esforçar-nos para desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. E pelo poder de Deus que nos
tornamos cada vez mais pessoas de integridade. Somos chamados a obedecer a Deus e ao fazê-lo, né, a ser pessoas de moralidade íntegra, inabalável, né? Os cristãos devem ser aqueles que aderem à verdade e fazem boas obras. Glórias a Deus, aleluia, né? Eu também não vou me aprofundar muito, senão nós vamos ficar aqui, porque a palavra é bem grande, né? Bem grande, né? E aí, como o Senhor falou sobre o jasmim, lá naquele louvor, né? O jasmim, o que significa, né? O jasmim na Bíblia é uma flor conhecida por sua beleza e fragrância delicada. Além disso, essa flor também possui um significado especial na Bíblia, sendo mencionado em diversos trechos sagrados, né? Vamos explorar o significado de jasmim, como ele funciona e como você pode praticá-lo em sua vida. Também vamos abordar onde encontrar informação sobre o jasmim, né? Glórias a Deus, aleluia, porque o louvor falava sobre o jasmim. E eu queria saber, né? E aí eu fui buscar o que essa flor representa, né? Que ela sempre aparece em vários versículos da Bíblia, né? Ela se refere ao simbolismo atribuído ao jasmim da Bíblia, uma flor mencionada em vários textos, né? Só que aqui eu acho que não vai falar. O jasmim significa na Bíblia, funciona como um guia espiritual, oferecendo, né, sobre essa mensagem divina associada a essa flor, né? Glórias a Deus, aleluia. Orientação, conforto e inspiração em sua jornada espiritual. Glórias a Deus, aleluia, né? Vamos ver se tem aqui. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia, achei, né? Ezequiel 28, 17, 18, né? Qual é o significado do jasmim? Na Espanha simboliza, aí a flor é mencionada, o jasmim na Bíblia, mas vamos ver aqui, já que está em Ezequiel, e eu perguntei. Vamos ver se é mesmo, né? Porque eu gosto de conferir. Porque muitas vezes a gente está enganado e Deus não deixa a gente se enganar, né? Nada fica oculto aos olhos de Deus, o que a gente não busca entender a palavra, né? O Espírito Santo nos ajuda para que tudo que a gente venha a falar seja o que está aqui. Nada pode ser fora daqui, né? Vamos ver aqui. Eu abri certinho, 28, ó, abri certinho. E aqui, 17, cadê? 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus para que olhassem para ti. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que tinha
consumido a ti e te tornei em cinza sobre a terra. Aos olhos de todos que te viam, todos que conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto tornaste e nunca mais serás sempre. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom, profetiza contra ela. Diz assim o Senhor Jeová: eis que me contra ti, ó Sidom, e servirei glorificado no meio de ti. E saberão que eu sou o Senhor quando nela executar o juízo e nela me santificar. Porque enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os transpassados cairão no meio delas, estando a espada em todo contra elas, e saberão que eu sou o Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Então eu faço o que o Espírito Santo de Deus diz, E essa palavra ela fala sobre a queda de Lúcifer, E ele vai cair, Vai ter a queda de Lúcifer, por quê? Porque nós estamos lutando contra o principado e potestade do mal, Então a Bíblia diz que vai ter a queda, Vai ter a queda dele, Aqui é em outra versão, mas é a mesma, O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o atirarei à terra e fiz de você um espetáculo para os reis. Olha o poder de Deus, quando nós não obedecemos. Por meio dos seus pecados e dos seus comércio desonesto, você blasfemou ao seu santuário. Por isso fiz sair de você um fogo que consumiu e reduzi você a cinza no chão, à vista de todos. Olha o que o Senhor faz. E os que estavam observando, Então há muitos corações orgulhosos, Essa palavra que essa passagem aqui fala, De seu coração se tornou orgulhoso. E por causa do orgulho do ser humano, de não se prostrar ao Senhor, de não obedecer, passa por essas coisas, Elevou o teu coração por causa da tua formosura, Então não podemos, temos que descer, Descer mais um pouquinho, Ele falou que fez injustiça do teu comércio, Então o Senhor não aceita isso. O Senhor não aceita as coisas assim, fora do lugar. Mas vamos ver aqui. Ezequiel 28, 17, 18. Glórias a Deus, aleluia. O grande número de seus pecados, suas desonestidade e injustiça nos negócios tiram completamente o valor de seus templos ou cultos. Irmão, está falando do templo de Deus e culto. O fogo do meu castigo que o destituiu completamente diante de todas as outras nações, e resultado natural dos pecados que você cometeu. Aleluia. Então a Bíblia fala conosco, Jó, ele
Ele foi íntegro ao Senhor, obediente mesmo na situação. Mas aqui esse povo não obedeceu a Deus, né? Mas o Senhor fala sobre a queda de Lúcifer, né? Por que ele teve essa queda? Porque ele era um anjo perfeito lá. Mas ele ficou com seu coração orgulhoso. Ele ficou soberbo, ele queria ser Deus. E por causa disso, ele foi expulso de lá. Deus abominou ele, expulsou ele de lá. E ele não ficou lá. Ele se tornou um anjo caído, mau, né? Que veio aqui para matar, roubar e destruir, né? Em ti fazia os teus tambores e os teus pífanos. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras um querubim ungido que cobre, e estabelecei-te da sorte que estivesse sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras de fogo. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade se achou em ti. Pela abundância do teu tráfico, encheram de violência, e o teu interior e pecaste. Portanto te lancei profanado do monte de Deus e te exterminei, ó querubim cobridor do meio das pedras de fogo. E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, né? Ele era um anjo formoso, né? Bonito. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem, e pela multidão das tuas iniquidades, na injustiça de teu tráfico, tens profanado os meus santuários. Ele está tentando derrotar a igreja do Senhor, né? Mas não tem poder. Portanto, fiz sair do meio de ti fogo que te devorou e te reduziu a cinza sobre a terra. Olha o poder de Deus, né? Então nós podemos entender aqui que nós estamos passando por essa luta. O inimigo, ele quer entrar dentro das igrejas e fazer arruaça. Então nós que temos que nos cuidar, né? Mas o Senhor também diz que ele vai fazer justiça, né? E vai pegar Satanás de novo, que vai ter a queda, né? Que fala que não vai permitir, né? Irmãos, eu faço uma coisa e o Espírito Santo conduz, né? Às vezes eu quero falar uma coisa, mas o Espírito Santo não permite. Então é condução do Espírito Santo. E está nos avisando que aqui em Ezequiel 28, que eu li do 17 e 18, fala sobre isso, que é a queda de Lúcifer, né? O Senhor vem e vai fazer justiça. Como Lúcifer atentou Jó e blasfemou, falou que Jó só servia a Deus porque ele tinha tudo. E aí Deus permitiu. Então Deus muitas vezes, irmãos, está permitindo essas coisas aqui na terra ainda não pegou o inimigo para ver quem está incorruptível, quem está seguindo o Senhor fielmente, quem está buscando a fé, não incrédulo, aqueles que são incrédulos, quem está vivendo e buscando a sua salvação. Então o Senhor permite para ele ver, né? Porque senão como que ele vai saber, né? Ele também permite. Mas Deus é bom o tempo todo, porque Ele quer te salvar, né? E muitas vezes, para você alcançar a salvação, vai ter que passar pela prova do fogo, né? Tem uns que já vão pelo amor, já estão, outros não. Outros vai ter que, né, ir pela dor. Mas nós
Sabemos que Deus é misericordioso, é amor e vai cuidar de cada um, né? Nós temos que orar e pedir ao Senhor que guarde a nossa família, que traz a nossa família de volta para a presença do Senhor, aqueles que saíram e não estão mais, né? E a nossa identidade tem que estar no Senhor, né? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Deus é bom em todo momento da nossa vida. O que seria de nós se não fosse o Senhor em nossas vidas, né? Significa que eu sigo Jesus. E qual é a importância disso? É muito importante. Glórias a Deus, aleluia. Porque está no final da sua lista. Não, peraí, eu podia ter falado antes que eu sou. Glórias a Deus, aleluia. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar da nossa lista. Ele não pode estar no final da nossa lista, né? Jesus tem que estar em primeiro lugar, né? Em nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Eu deixo essa palavra nessa manhã que veio nos falar muito sobre essa integridade, de nós sermos íntegros, né? E falou muito sobre a virtude, a tentação e as perdas de Jó. E é um exemplo para nós, né? Glórias a Deus, aleluia, né? E lá em Salmos, que primeiro eu falei, lá em Salmos 125, aqueles que confiam no Senhor, né? Precisamos ter essa confiança, crer, né? Amém? Glórias a Deus. Eu deixo essa palavra nessa manhã abençoada de segunda-feira que se inicia a todos. E não se preocupe, fuja do mal. Ele está em todos os lugares, sim. Não fica ali bonzinho, não. Fuja mesmo. Entendeu? E o Senhor está vendo, né? O Senhor está vendo. Muitas vezes está acontecendo mesmo que o Senhor quer uma igreja limpa, uma igreja para ser salva. E às vezes o Senhor tem que fazer isso mesmo, para ver, tá? E tudo está no controle e nas mãos de Deus, né? Amém? Nós confiamos no Senhor. Amém? Glórias a Deus. Um beijo no seu coração e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que essa semana se inicia cheia de quê? De fé, de paz, de amor, de perseverança, né? Amém? Glórias a Deus. Glorioso Deus, que essa palavra possa alcançar muitos que necessitam conhecer o nosso Jesus e fazer parte, abrir a porta do seu coração para Jesus entrar. Amém? Ele está batendo, ó. Todo dia ele está batendo. Amém? Glórias a Deus. Aleluia.